Olha só, gente, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para criticar um ato de protesto contra o assassinato do imigrante congolês Moise Kabagambi, morto a pauladas em um quiosque no Rio de Janeiro. Ele afirmou que acionará órgãos do governo para monitorar a investigação do ato. O protesto, criticado por Bolsonaro, aconteceu no sábado passado em Curitiba. Um grupo de manifestantes que se reuniu no centro histórico da cidade entrou em uma igreja durante o ato, pedindo justiça. Moise Kabagambi foi morto em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Serrão, eu quero uma análise sua dessa fala do presidente da República, mas também dessa invasão à igreja, né? Qual a motivação disso? Pois é, isso aí é o que eu chamo de nazismo estrutural. Desrespeito absoluto à religiosidade. Foi uma manifestação inaceitável. E o presidente Bolsonaro ontem, enquanto o ministro Anderson Torres dava uma importantíssima entrevista ao Direto ao Ponto com Augusto Nunes, o presidente Bolsonaro telefonou, mandou um zap para o ministro da Justiça pedindo que ele dedicasse uma atenção especial àquilo que aconteceu em Curitiba, que apenas por uma mera coincidência foi praticada o ato de barbárie política, intolerância religiosa, foi praticado por um jovem vereador do PT. Então, esse é o fato lamentável. Então, eles podem fazer tudo, os outros não podem fazer nada. Sobre a tentativa de politizar demais também a morte do lamentável do congolês lá no Rio de Janeiro também é absurda, né? Esses temas, a esquerda tenta buscar temas que não cabem aplicar lacração sobre eles. Ali foi um assassinato bárbaro que não tem necessariamente a ver com racismo, tem a ver com preconceito econômico. O que as pessoas agridem, matam as outras por preconceito econômico, por ignorância. O Rio de Janeiro é o espetáculo dantesco disso. E eu prometo para vocês, vou dar até um spoiler aqui, estou preparando um artigo para o site da Jovem Pan para tratar do genocídio que foi praticado no Brasil nos últimos anos. E o spoiler, não foi o Bolsonaro que promoveu o genocídio, não. Então, aguardem que vocês terão dados assustadores. O Constantino, me responde uma coisa. Essa invasão a essa igreja não é um ato de campanha pró-Bolsonaro, não? Sem dúvida, né? Tudo que o Lula mais quer nesse momento é esconder os petistas, né? O Dirceu e companhia e essa turma aí radical que é a essência, que é a cara, é o DNA do PT. Né? O comunista nunca suportou o cristianismo. Essa teologia da libertação que tentou fazer um casamento forçado entre Jesus e Marx, no fundo usava Jesus só para as aparências, assim como faz o Alckmin, por exemplo, num papel ali com o PT, né? Fazendo uma analogia porca. O Alckmin é usado para as aparências e a essência é o comunismo. Então é a mesma coisa, né? Não dá para casar Jesus com Marx. Então os comunistas precisam destruir o cristianismo porque o cristianismo é a maior barreira, o maior obstáculo que existe para a utopia revolucionária, coletivista, ateísta do comunismo. Agora, esse criminoso tinha que pagar com a prisão, né? E existe um salvo-conduto para a esquerda no Brasil. A gente sabe disso. O máximo que vai acontecer, talvez, é ele perder o mandato dele. Está sendo discutido isso. Quanto ao congolês, né? Bom, em primeiro lugar, um crime bárbaro, óbvio, mas tem muita politização, sim. A começar o próprio prefeito da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, querendo dar um quiosque para ele, que vai dar agora, vai ter compensação pecuniária para todo mundo que é vítima de latrocínio, homicídio, espancamento no Rio, vai faltar recurso. Né? E o segundo ponto é sempre se perguntar por que alguns casos de violência ou de homicídio ganham as manchetes nacionais e outros não. Acontece o mesmo aqui com os Estados Unidos. Vamos lembrar do George Floyd. Tem casos piores em estados que não chegam na mídia nacional. Por quê? Eu dou uma dica. Às vezes o cara que espancou ou matou era negro e o que morreu era branco e por aí vai. O que eu quero dizer é o seguinte, Paulo, se encaixa numa narrativa de minorias oprimidas e blá, 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 eles avançam com a pauta. Se não, eles escondem debaixo do tapete. Constantino, só um adendo. Aqui em São Paulo tivemos uma policial militar negra, assassinada por um jovem
que foi libertado há pouco tempo pelo nosso judiciário, libertou o jovem criminoso e esse jovem criminoso matou a negra. Cadê a dimensão gigantesca dos protestos na mídia? Não aparece exatamente isso que você falou. Agora, Fabi, me responde uma coisa, por que em igreja? Olha, porque eles vão no núcleo do que é ainda a sociedade brasileira. Isso é fato, a sociedade brasileira ainda preserva seus valores católicos, principalmente. Nós temos a origem judaico-cristã, isso faz parte da nossa história. Então, eles vão no cerne, o que tem a ver aquelas pessoas que estavam ali na sua missa, né, no momento com a sua família, nesse momento tão difícil de pandemia, de economia, orando, rezando, tendo um momento também social, a sua congregação, né? Aquela coisa bonita que o brasileiro tem. O brasileiro é um povo bom, eu detesto quem fala mal de brasileiro. E aí você vê um político de esquerda se utilizar lá em Curitiba, nem é na mesma cidade do Rio de Janeiro, com essa vontade, essa volúpia de querer fazer justiça, que eu acredito que tem que ter, óbvio. O caso no Rio de Janeiro é muito simples. Nós tivemos a interferência de poderes que não deveriam interferir também na pandemia. Foi proibido até a utilização de helicópteros para aquela parte ali do Rio de Janeiro. Eu sei que não é uma comunidade, mas o crime é assim, o crime ele vai escalonando. Então, como melhorar essa parte criminal no Brasil? A gente precisa sentar e discutir políticas públicas efetivas, onde se combate o crime de frente. O que eu quero dizer com isso? O Estado precisa ser punitivista, o Estado precisa ser legalista. Então, esse tipo de coisa nós vemos, você apontou aqui, Serrão, uma policial militar negra que faleceu. E nós tivemos agora esse caso de violência com negros. É com negros, mas poderia ser com brancos. O problema está no cerne de não cortar a criminalidade na raiz. A gente precisa falar disso de forma madura. Agora, Constantino, a esquerda argumenta que essa morte do congolês foi uma morte de um crime de racismo. O que você pensa sobre isso? Não tem nada a ver com racismo como motivação do crime. Ô, Paulo, o que esses movimentos de minorias fazem é exatamente isso, deturpação estatística e imputação de intenção ou de não necessariamente errar. Se um gay é atropelado, isso entra como crime de homofobia nas estatísticas dessa turma LGBT, por exemplo. Isso não faz nenhum sentido. O cara não foi ali agredido e morto por ser negro, até porque um dos agressores, se eu não me engano, era negro, né? Então, assim, isso é um negócio narrativa. De novo, nós estamos aqui lidando com narrativas e uma pauta, uma agenda muito poderosa, muito poderosa. Olha o que fizeram com o George Floyd, né? Mais de 90% dos negros assassinados nos Estados Unidos são mortos por outros negros, enquanto que na polícia tem vários negros, por exemplo. E isso não impede a narrativa de que a polícia é estruturalmente racista e que eles só jogam o holofote quando dá para encaixar na narrativa algoz branco e vítima negra. Acabou. Então, onde é que está o indício de racismo nesse crime? Eu não vi. Nós estamos ao vivo aqui nesta terça-feira na Jovem Pan News com o nosso 3 em 1 e agora são 5 horas e 49 minutos. Vamos seguindo aqui com a nossa discussão. Serrão, eu quero uma avaliação sua também. Sim, absurdo isso aí, essa politização equivocada dos crimes. O que nós temos que discutir no Brasil é por que a nossa sociedade brasileira mata tanta gente? Por que nós somos coniventes com a realização de tantos crimes? Por que nós aceitamos a normalidade de termos um Supremo Tribunal Federal que tão facilmente manda soltar, concede habeas corpus a traficantes reconhecidamente perigosos que colaboram para o aumento da violência, para o aumento do genocídio dos brasileiros? É isso que nós precisamos debater sem dó, incessantemente. E é preciso criticar a todo momento a hipocrisia desses movimentos esquerdistas, porque eles, quando se trata de autoridade, uma autoridade policial, uma policial que foi assassinada, ninguém levanta para fazer grandes protestos. Eles apenas gostam de utilizar o discursinho luta de classe quando uma pessoa pobre é assassinada, e aí eles tentam colocar ali um rótulo de racismo nesse caso. O bandidinho que matou a policial também não teria cometido um racismo?
nessa lógica de pensamento torta da canhota? Então, peraí. Feminicídio junto. Né, junto com combinado com feminicídio, né? Que é outra palavrinha que eles inventaram. Então, a gente tem que parar. O Brasil não pode ser uma máquina de moer gente. E isso vem acontecendo no regime maldito da nova república. Fabio, eu tenho 30 segundos. O que a gente tem de resultado é que, em relação à criminalidade, a gente tem que punir o criminoso logo no começo, para não escalar e não virar esse absurdo. Em relação lá ao pessoal lá de Curitiba que tem que enfrentar a lei porque está indo de encontro à nossa fé e o que muitas pessoas têm como sagrado.